maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast Entre Elas. Eu sou a Renata Souza, estou aqui com a Vanessa e Ela, que é a mãe do Igor, é nutricionista clínica há mais de 20 anos. Seja muito bem-vinda, Flávia Prado. Conta um pouquinho pra gente dessa sua especialização, da sua história com a nutrição. Olá, tudo bem? Então, eu me formei em 2001 pela UFOP. Na época até tinha poucos cursos de nutrição no Brasil. Aqui em Minas eram só 2. Na época eu já era apaixonada pela profissão. Eu sabia que eu queria ser nutricionista. E depois que eu formei, eu fiz especialização em nutrição clínica, que era a área que eu tinha mais afinidade. E depois eu me especializei na área de dietoterapia, que é o tratamento de patologias. Então, mais direcionada para doenças, principalmente doenças metabólicas. Depois de um tempo, eu fui para o mestrado, especializei no meu mestrado, minha dissertação foi sobre diabetes tipo 1, e agora eu estou concluindo o doutorado, meu tema, né, do doutorado é obesidade e as redes sociais. Então, há mais de 20 anos, há 23 anos eu atuo na área clínica, principalmente no tratamento de doenças metabólicas, entre elas a obesidade. E falando em rede social, você comentou que a sua tese é sobre a rede social. Hoje em dia está muito fácil de comparar. E é uma comparação injusta, né? Sempre corpos perfeitos, tem o filtro. Como isso tem influenciado na dieta, na alimentação das pessoas, principalmente adolescentes, jovens? Quando eu decidi, né, entrar para o doutorado, fazer a minha pesquisa, foi através da prática clínica mesmo, porque quando eu comecei a trabalhar com obesidade e com cirurgia bariátrica, por exemplo, qual que era o desejo da maioria das pessoas? Ter mais saúde. Então, as pessoas chegavam, nossa, eu não consigo amarrar um sapato, eu não consigo cortar minha unha, eu tenho medo de agarrar numa cadeira, a cadeira quebrar comigo. Eram coisas assim, né? Controlar o meu diabetes, minha pressão. Então, as pessoas tinham objetivos muito reais de melhorar a qualidade de vida e saúde. Uhum. Com o passar do tempo, eu não tinha rede social e as pessoas começaram a me cobrar no consultório. Nutri, mas como que eu vou te marcar? O que adianta eu emagrecer se eu não posso colocar meu antes e depois e colocar seu nome? Eu falei, mas como assim antes e depois? E aí eu fui tendo curiosidade, né? Entrei, criei minha conta, principalmente no Instagram, que era mais relacionada a imagens, né? Que as pessoas estavam comentando comigo. E foi me chamando a atenção a forma que as pessoas começaram a trazer as frustrações para o consultório. Porque, assim, eu vou dar um exemplo, que foi o que me deu estalo para estudar. Ela estava super saudável, os objetivos que a gente precisava alcançar, ela tinha alcançado, o peso ideal, os exames estavam ótimos. Ela tinha tido sucesso no tratamento em relação assim, à adaptação com o processo. Então, assim, do ponto de vista nutricional que eu estava acompanhando, ela estava ótima. E aí ela chegou na consulta chorando muito. Olha, Flávia, eu tô feia demais. Eu não tô do jeito que eu pensava que eu ficaria, porque olha essa foto aqui, ela me levou uma foto de uma pessoa que ela tinha visto, uma blogueira, né, de rede social. Olha o meu antes e o depois. Olha como que ela tá bonita e como que eu tô feia. Eu tô sobrando pele, eu tô com cabelo assim. Então ela foi falando várias coisas. E aí, eu ainda muito leiga, falei assim, mas vamos pensar assim de forma mais fria. Você pegou uma pessoa que provavelmente fez essa foto em estúdio, e eu nem sabia de filtro de Instagram, mas com certeza um Photoshop tinha. Ela foi no salão, se produziu, né, fez maquiagem, cabelo, ela fez uma foto que você poderia ter feito num casamento, aniversário, ou para você. E você faz uma selfie no espelho, né, e quer se comparar, não tem como, assim. Então, o que eu quis dizer na época para ela, eu falei assim, isso é uma batalha que você vai perder sempre. Porque você sempre vai ficar infeliz. Esse tipo de comparação sempre vai te deixar infeliz. Uhum. Então, isso foi lá no início das redes sociais. E eu comecei a observar isso com mais frequência, porque aí as pessoas que eu comecei a acompanhar não queriam simplesmente emagrecer e ter saúde. Tem que ter o meu antes e o depois. É quase que um troféu. Eu preciso te Uhum. marcar o meu cirurgião, marcar meu personal. Então, parece que assim, a questão da imagem, ela foi ficando cada vez mais forte. E aí, quando a pessoa atinge o peso, por exemplo, um obeso mórbido, um super obeso que perde 40 quilos, 50 quilos, 90 quilos, a jornada de chegar no que queria é pouco, porque agora eu preciso passar pelas reparadoras, agora eu quero fazer um procedimento no rosto. Então, parece que é uma busca incessante, Uhum. né? Isso eu estou falando da obesidade, que é o meu tema de estudo, mas se a Sim. gente for
adiante, né? Essa semana mesmo teve esse caso e eu tenho visto os dermatologistas se posicionando sobre as clínicas de estética, né? Às vezes a falta de fiscalização, fazendo procedimentos que deveriam ser feitos em hospitais, em blocos cirúrgicos, sendo feitos em clínicas, né? Assim, então, essa busca pela imagem, a busca pela perfeição, a gente percebe que está tomando caminhos muito longos, né? E indo um pouco além, a gente percebe, por exemplo, o algoritmo, né? Que a rede social é o algoritmo que direciona. Então, por exemplo, eu quero fazer um procedimento no rosto. Se eu pesquiso, eu só recebo essa informação. Só. Exatamente, o tempo todo. É, É. Assiste alguma coisa, aparece eu estava aquilo. até brincando com uma tia minha, que ela tem depressão, e aí ela falou assim, você ficou sabendo que o avião caiu, e um barco não sei o que afundou? Eu falei, nossa tia, de onde você está aparecendo isso? Aí eu vi que o algoritmo estava direcionando só desastre para ela, Uhum. porque era o que ela estava consumindo, e de repente ela só recebia esse tipo de informação. E assim, quem busca, né, pela perfeição da estética, e de repente vai chegando só produto para você comprar, procedimento para você procurar, né? E Uhum. é o algoritmo, porque a rede social é esse interesse comercial. Por trás de tudo isso é um Com certeza. interesse comercial, né? De É. venda de produtos. Então, até onde, né? Perder a saúde para ter isso. E aí é um fenômeno que a gente está vendo que não tem volta mais, né? Eu acho Não, que o que não é só precisa saúde mais, né? Já passou muito As além pessoas disso. estão se arriscando muito, você colocando a risca a saúde saúde em em risco risco. em busca de uma perfeição, e aí entra no que a gente estava falando, o que que é um corpo perfeito, né? Uhum. E cabe a nós, profissionais de saúde, trazermos essa pessoa, assim, se situar um pouco, né, no comportamento e rever, né, a A questão também postura, das né? expectativas. Ressignificar isso. Eu, como profissional, o que eu sempre busco dizer é o seguinte: procure a sua melhor versão, né? Pega sua Uhum. foto lá atrás, o durante, agora, compara como que você estava, como que está, porque ficar comparando com outras pessoas, né? É muito Cada um injusto. É muito injusto. De é. fato. Ainda na rede social, a gente vê muita fórmula mágica também. O pessoal querendo uma receita para você emagrecer 10 quilos em uma semana. Não sei se perde de fato, se é só uma ilusão, mas saudável não é, né? Não. Então tem essa questão, além do visual, tem a questão da fórmula mágica. A pessoa acredita nisso? A pessoa chega com essa demanda para você? Demais. A primeira coisa é desmistificar um pouco o estigma da obesidade, porque a obesidade ainda é vista como uma questão estética, né? Uhum, A sociedade não aceita o obeso. A verdade é essa, assim. Antes ainda tinha mais piada, mas hoje isso ainda tem diminuído um pouco. Mas o obeso, ele não é bem aceito. Então, quando a pessoa está obesa, ela é cobrada assim, mas você tem um rosto tão bonito, por que que você é. não emagrece? É só fazer uma esteira, é só, né, é Uhum, só Parar fechar a de boca. As comer. pessoas é. falam muito no fechar a boca. Uhum, Então, quem chega numa obesidade, principalmente já mais severa, ela já vem com histórico de N tratamentos assim, uhum, de promessas milagrosas, de tomar remédios fortíssimos, com vários efeitos colaterais, perde 5 quilos, ganha 10, depois perde 10, ganha 15. A gente geralmente vê esse histórico de procura de tratamentos radicais, milagrosos, que não existe, porque a obesidade é uma doença. uhum, Ela tem que ser tratada como doença, ela é, e que traz várias comorbidades associadas, né? Hipertensão, diabetes, dislipidemias, a, tem várias, as doenças articulares, né? uhum, Então tem várias doenças associadas à obesidade e o paciente chega, principalmente na área médica também, existe muito preconceito, né? Ao invés de encaminhar para um profissional especializado, não, fecha a boca aí, vai para uma academia e desqualifica a dificuldade da pessoa, uhum, né? Que precisa de uhum, tratamento. E aí abre espaço para os charlatões. Então, eu já vi em rede social que eu nem faço denúncia mais porque eu já desisti. Então, às vezes, uma pessoa que emagreceu cria um tratamento baseado no tratamento dela, né? uhum, Você paga um pacote de tanto para mim, porque minha experiência foi assim. Então, uhum, não existe uma fiscalização. Infelizmente, é muito precária. Então, as pessoas conseguem comprar medicamentos fortíssimos sem receita médica, conseguem. Aí pegam dietas da moda, milagrosa, passa fome. Então, a maioria das pessoas que, quando buscam tratamento, elas já chegam com histórico de N tratamentos frustrados porque não são efetivos, uhum, né? E aí, a primeira coisa que eu procuro fazer, quando eu atendo essas pessoas e conheço um pouco a história de vida, anamnese, é o acolhimento, porque eles já vêm cercados de coisas muito radicais, de muitas críticas.
Você acolher essa pessoa, mostrar para ela que ela está doente, que ela precisa mudar hábitos. Tem que ser um processo consciente e gradativo, né? Uhum. E muitas vezes não é isso que quer ouvir, porque quer assim, eu vou no casamento, eu quero perder 10 quilos. Aham. E não é tão simples assim, né? Perder gordura não é tão rápido É. assim. Às vezes leva Então, 20 anos para ganhar e quer quer perder perder em um 10 mês. dias, né? Imediatismo, todo mundo É. quer tudo muito rápido. Porque perder 10 quilos em um mês, você pode perder, de gordura não. Muito pouco provável, porque a gordura ela é difícil de ser queimada. Uhum. Nosso corpo, nós temos gordura, água, musculatura, né, os ossos, nosso corpo, o peso, ele é Uhum. dividido em massa magra e massa gorda. E a gordura, para ser queimada, 1 quilo de gordura equivale a 7.700 calorias. Nossa. Se um adulto precisa de 2.000, como que ele vai perder 1 quilo de gordura? Não tem? Uhum. Não tem. E aí, muitas vezes usam medicamentos diuréticos para perder água e ter uma falsa impressão que está perdendo peso, está emagrecendo. emagrecendo, mas o conceito de emagrecer é perder gordura e não peso. Uhum. E emagrecer é difícil mesmo. É. Ganhar peso é muito fácil, mas emagrecer é difícil, é um processo. E né? também essas fórmulas, a questão da fórmula, né? Eu fiz, mas o meu metabolismo é diferente da Renata, por exemplo. O que serve para mim não serve para ela. Metabolismo, estilo de vida. Estilo de vida. Então, a importância de procurar um profissional também. Não acreditar em qualquer coisa que vê. Sim. Né? Não tem nada fácil. Não tem nada Falando em pronto. vendas indiscriminadas e não fiscalizadas de medicações, o que está na moda aí são as famosas canetinhas, né, do emagrecimento. Se encontra em qualquer perfil aí da internet, consegue encontrar. Consegue, mas aí, quando a pessoa não muda hábito, ela pode ter certeza que ela vai parar de tomar e engordar muito rápido, e muitas vezes até mais, porque a fome vem maior, né? Quando você tem uma inibição do apetite, de repente para de uma vez, a fome depois vem maior. Quando é bem receitado ou né, o endocrinologista, um clínico especializado, e tem acompanhamento associado nutricional, atividade física, é uma ajuda para iniciar. Tem vários pacientes que eu acompanho que tomam o medicamento, porém, de forma transitória e acompanhada. Agora, a pessoa que faz isso por conta própria, ela pode ter uma pancreatite e vários outros problemas de saúde, né, que pode trazer né, de forma indiscriminada. Exatamente. É um medicamento, né? Mesmo porque o medicamento precisa até de tem que ter um refrigeração, acompanhamento, tem que estar acondicionado da forma tem que ter adequada, e as pessoas com essa loucura aí de ter o corpo dos sonhos se arriscam muito. se arriscam muito. Ô, Flávia, você comentou que a obesidade é uma doença. Sim. Até que ponto a gente pode considerar gordo ou obeso? Entendeu? Até onde que é doença e até onde que é gordura mesmo? Então, a obesidade por si só é uma doença metabólica e ela é multifatorial. Não, às vezes você atende 10 pessoas com o mesmo índice de massa corporal. O que é o índice de massa corporal? É um indicador para classificar se você está dentro de um peso saudável, está com sobrepeso, obesidade, e a obesidade tem graus. Uhum. O grau leve, moderado e já mórbido, né? E tem o super obeso. Uhum. Então, você pega o seu peso, divide pela altura ao quadrado, e quando esse resultado dá entre 20 e 25, você está eutrófico, que está dentro de um peso saudável para a altura. De 25 a 30 é sobrepeso. Acima de 30 é obeso. Só que de 30 a 35, grau 1, 35 a 40, grau 2, acima de 40, mórbida. Uhum. Agora, o peso, quando você faz uma classificação assim, é muito genérico, porque aí você está classificando população. Né? É mais um critério genérico. Agora, eu posso atender 2 pessoas com 100 quilos e à mesma altura, uma que treina muito, e ela é forte, Uhum. e uma que é gorda. Uhum. Então, não é só o peso. Para classificação, é o peso, que é o IMC. Por exemplo, para fazer uma cirurgia, o IMC é suficiente. Uhum. Mas para uma classificação individual, é muito subjetivo. Agora, para ser obeso, é essa classificação mesmo. Agora, a obesidade, ela pode vir acompanhada já das comorbidades ou não. Depende muito da genética, do tempo que está acima do peso. Né? E, como eu falei, ela é multifatorial. A causa de uma pessoa não necessariamente é a mesma da outra. Tem pessoas que têm fatores emocionais muito fortes associados à obesidade. Então, se não fizer um acompanhamento psicológico, ela não vai ter bons resultados. Porque muitas vezes ela se sabota pelas questões emocionais. É muito comum, não é uma regra, claro, né? Cada pessoa tem sua história de vida, mas, por exemplo,
é muito comum eu atender super obesos, a grande maioria tem história de abuso, ou sexual, ou abuso psicológico. Então, a compulsão, ela entra ali como uma fonte mesmo, assim, Uma de, de, fuga. de fuga, de prazer. Uhum. E às vezes o corpo, né? A gente falando sobre o corpo, é uma camada de proteção. Às vezes a gente vê a pessoa emagrecendo e aquilo, ao mesmo tempo que traz felicidade, traz desconforto, porque aquele corpo começa a chamar atenção. Então, tem pessoas que têm questões psicológicas fortes e outras não. Às vezes eu vou fazer anamnese, olha, quantas latas de óleo que gasta na sua casa? Ah, para 3 pessoas, umas 10. Nossa. Ah, eu gasto uns 20 quilos de açúcar. Então, às vezes, é só o hábito mesmo que é errado. Aham. É uma doença que você não pode tratar da mesma forma, porque realmente cada pessoa tem a questão dos hábitos alimentares, sedentarismo, genética, as questões psicológicas que são muito fortes. Mas já no inicinho da anamnese eu já consigo direcionar o tratamento, entre aspas, né? A gente não pode rotular, mas já dá para ter uma noção. Por exemplo, quando eu pergunto assim, me fale um pouco sobre o seu ganho de peso. Tem pessoas que falam assim, desde a infância eu venho ganhando devagarinho. Quer dizer, eu ganhei 30 quilos em 20 anos. Agora tem gente que fala assim, na pandemia eu ganhei 50 quilos. Aí você vê Nossa. uma compulsão Uhum. forte. Então, o próprio histórico do ganho de peso já fala muito sobre o tratamento também. De você já Uhum. vai encaminhar para um psicólogo, precisa tratar a compulsão, né? E é uma mudança de estilo de vida mesmo que tem que propor. Não adianta buscar tratamentos radicais, porque a pessoa vai ganhar esse peso de novo. É estar É. disposta a mudar o estilo de vida. Aí, quando fala assim, mudar o quê? Depende do que você está fazendo de errado. É. Interessante. E uma coisa também interessante sobre o preconceito das pessoas com obesidade, o doutor Rafael falou uma coisa que eu achei muito interessante, porque assim, é muito fácil você chegar para um obeso e falar assim, vai para academia, né? Vai. Mas, por exemplo, se você precisa perder 50 quilos, vamos pegar 30 que é menos, pega um fardo de arroz e tudo que você faz vai com esse fardo nas costas. Você não vai dar conta de ficar meia hora numa esteira carregando esse fardo de arroz nas costas. É o Uhum. que o obeso carrega. Uhum. Então, é mais difícil para ele. E hoje a gente vê que nas academias, por exemplo, muitas delas é um desfile, né? E eu atendo várias pessoas que falam, eu não tenho roupa, eu não tenho coragem de ir para academia com o corpo que eu tenho. Então, a academia que é para ajudar no processo, as Uhum. pessoas às vezes se sentem constrangidas também de Na essa. verdade, está tudo distorcido. Um lugar que era para você ir com vontade, com garra, aí você se preocupa se você está usando a roupa daquela melhor marca de fitness. A fulana não repete uma calça, uma blusa. E quem tem obesidade nem tem essas roupas, né, assim, para Exatamente. comprar. E os outros vê muito o obeso como uma forma de ser preguiçoso. Ah, isso é preguiçoso, É isso um é estigma. preguiça. Não É, é o mesmo caso da depressão. é, A pessoa não entende que é uma não doença entende. Isso e está julga mudando muito muito. devagar ainda, sabe? Igual eu falei, na própria área de saúde, a gente ainda vê esse preconceito de pessoa procurar um profissional, ela precisa emagrecer e ela escuta isso. Não, mas você tem que ter a vergonha na boca, né? Como se o tratamento fosse fechar a boca. E aí, restrição gera compulsão. A pessoa que é muito restritiva, ela começa a comer escondido. E hoje a obesidade já é uma epidemia no mundo. Dados que a gente tem estatísticos, já é uma epidemia. E na infância e na adolescência também já aumentou muito. Então já é outra história. Por exemplo, eu atendo criança de 8 anos com esteatose hepática, que é gordura no fígado que a gente via antes só em adulto, idoso. E crianças com diabetes tipo 2, que é decorrente muitas vezes da obesidade. Então, a gente precisa de. Isso eu não sei se eu vou viver para ver, não, mas assim, a gente precisa principalmente de políticas públicas, porque, por exemplo, na Europa, os alimentos in natura, eles são menos taxados do que os processados. Então, é mais barato para eles comprar fruta do que um alimento processado. Uhum. Aqui é muito mais barato você comprar um miojo, um Aqui é o biscoito contrário. recheado. É. Então, você não tem políticas públicas que incentivam, né? E, por exemplo, há muito tempo já existe legislação que as escolas não poderiam vender a merenda que é vendida, as particulares. Mas se você não manda merenda para o seu filho, só tem pizza, salgado, É industrializado. verdade. Tem. Na escola pública ainda tem a merenda que é muito melhor, porque aí eles comem arrozinho, né, uma Uhum. sopinha. Uhum. Mas a escola pública, por exemplo, os meninos cada vez mais obesos. Assim, já tá. E aí, se for pensar, presos em celulares, gastando menos energia, consumindo mais alimentos processados,
né? E ficando crianças obesas. Aí quando chega no consultório, a família quer devolver para a criança a responsabilidade do tratamento, por exemplo. Você não pode mais tomar refrigerante, você tem que fazer isso. Aí a geladeira está cheia de refrigerante, o armário cheio de besteira, e quer devolver para a criança um tratamento que nem um adulto às vezes consegue Uhum. fazer. A questão da escola sobre as lanchonetes, eu acho que deveria ter, Mas já existe legislação a respeito. Só que para não. ter uma alimentação mais saudável. Eu sei que na escola que minha filha estudava antigamente, lá tem a opção de um lanche saudável e um lanche Mas ninguém mais. compra o saudável. Era complicado eu conseguir convencer minha filha a falar que, ó, nós vamos comprar isso aqui. Para eu conseguir, eu tinha que pagar um pacote mensal. Você vai preferir essa alimentação aqui. Mas é bem complicado. É complicado. Até porque a cantina não vende. Os adolescentes, crianças, eles não querem comprar uma salada de frutas. Então, se eles fazem e não vende, para de fazer, né? Mas se você não tem a opção da pizza e do salgado, é mais fácil fazer eles escolherem outras coisas, né? E justamente no É. horário, essa parte da manhã, eu acho errado outra coisa. Essa questão também da alimentação, que não é nada saudável, muito próximo ao almoço. A minha filha já chega em Chega sem querer casa almoçar. sem querer almoçar. Eu tô tendo uma luta constante, diária, e eu não estou em casa nesse horário e tem que ficar fiscalizando. Ela alimentou, ela conseguiu almoçar. Mas aí Ah, é igual a gente fala, o que que comeu lá na escola? aham. Como que vai chegar em casa e vai almoçar? Porque começa já desde pequeno, né? Os problemas alimentares, os erros alimentares. E se for avaliar, por exemplo, vamos pegar a década de 80, né? Eu fui criança na década de 80. E eu lembro, os pais faziam a compra do mês, tinha o básico, né, em casa. A gente comia o almoço, arroz, feijão, uma salada, a fruta muitas vezes do quintal, né? Uhum. Tinha roça, ou na casa dos meus pais mesmo, a gente tinha muita fruta no quintal. E era o básico, pão, ovo, leite. Hoje eles têm acesso a tudo. Muitos têm até iFood no celular. Eu atendo pré-adolescente já que já pede o que quer, assim. Ah, não, não vou almoçar não, mas daqui a pouco eu pego um açaí, De né? 99 centavos. É, Um copo gigante. Tem o 99 tempo todo. centavos mesmo? Meu Tem Deus, isso várias eu nem vi. promoções no iFood de 99 Aí entra no que centavos. a gente falou, é mais barato do que não é. E muito rápido chega na sua casa. É. Então, assim, e hoje o dado é alarmante, a tendência a gente percebe que é piorar muito. A obesidade no mundo, né? No Brasil e no mundo, a tendência é piorar muito. E a questão até da infância. A nossa infância tinha fruta. E quando a gente comia besteira, a gente se exercitava muito, né? Muito, brincava na É rua. pique, é sob Pula em árvore, aquela bandeira. coisa. E hoje em dia, não. Hoje em dia, eles ficam muito parados. O corpo da criança, hoje em dia, até tá em desequilíbrio, né? Muita criança caindo à toa, porque não tem mais equilíbrio do corpo. Não, é a dependência tecnológica Uhum. também dessa geração, né? Assim, a Muito. dificuldade de atenção, né? E também, assim, são vários fatores, porque assim, a gente querer julgar isso para criança, tadinha, eles são vítimas do social, né? Assim, Exatamente, porque é exatamente. difícil deixar brincar na rua porque você não tem segurança, É. né? E não tem mais aquela coisa de turma, de brincar à Uhum. noite. Então você tem que favorecer esporte, É. atividade física, Com né? certeza. A gente comentou isso também com uma convidada que teve aqui. Se você não proporcionar à criança, a criança também vai ficar 100% dependente da Claro. tecnologia. É você, como adulto, que tem que proporcionar esses momentos Mas para isso eu ela também. percebo muito quando você começa o acompanhamento com uma criança, e que é o mais difícil de acompanhar a criança, porque ela envolve, a maioria que eu atendo, fica feliz de começar um tratamento. É quando você esbarra nos pais, porque a criança, a gente não trabalha com dieta restritiva, você nem pode, para não Uhum. prejudicar o desenvolvimento. Uhum. A gente trabalha com a parte comportamental. Então, Sim. olha, vão ter desafios para esse mês. Já que você está muito paradinho, vão todo dia fazer pelo menos 1 hora de alguma atividade. Pular corda, andar de bicicleta, jogar bola. Aí você coloca o pai no meio. Tem que levar numa pracinha, jogar bola junto. Aí na hora que você vai ver o negócio já não deu certo. Uhum. E aí você fala pro pai assim, olha, já que ele tá tomando muito refrigerante, eu tenho certeza que ele não tá indo no supermercado comprar. Com Então vamos certeza. parar de comprar. Uhum. E aí quando você vai ver, o pai tá boicotando o tratamento. Não, mas tem que aprender a falar não desde pequeno. Como, né? E aí você tá adoecendo seu filho, ensinando que ele tem que ser resistente. Igual a gente falou, para um adulto é difícil, imagina para a cabecinha de uma criança. Você vai falar o que que é um colesterol alto, o que que é uma glicose, a criança não tem Não essa sabe o que noção. é isso. Então, o difícil de tratar a criança é a família entender que a mudança tem que ser da casa, Uhum. não é da É uma- Eu criança. mesmo tenho muita dúvida, porque eu fico assim. Já cheguei a um ponto, Flávia, de comprar.
as coisas que ela gosta. Por exemplo, bolacha. Essas bolachinhas recheadas, ela não tá gostando muito mais, não. Agora Ah, gosta, tem uma tal da Clube Social, sei. gostam. Ela gosta muito de doce. Doce, o açúcar, eu tenho que ficar ali brigando. E já chegou um ponto, eu fazer as compras do mês e deixar comprar uma quantidade boa no pensamento assim, para ela não sentir que tá em falta, pra ela saber que tem, pra ela não avançar. Acontece que eu compro em pouco tempo, ela fala assim: não, não vou comer não, mãe. Eu prometo que eu vou comer tanto por semana. Quando eu vejo, deu 2 semanas ou deu 3 dias, ela já comeu quase que tudo. Aí eu fico assim: será que eu não compro? O que que é melhor? Eu não ter em casa ou eu Melhor é não comprar e ter. tentar entender? Aí o que que eu. Resumindo, eu acho que eu percebi. Falei: gente, eu acho que eu não vou é comprar. É melhor é não ter. Por quê? Porque a criança ela não tem essa maturidade. Igual eu falei, para um adulto é difícil. Uma criança, se você tem PIB, você pode desencadear uma relação ruim com a comida. E aí ela começa a comer escondido, começa a comer de forma mais compulsiva. Então, deixa eu comer aqui mais. Então, o ideal é que você crie uma rotina na casa, de tal forma que aquilo é rotina, não é a dela que é proibida. Vão todo mundo jantar. É isso, é o que tem para hoje, para a casa inteira. Ah, não tá com fome? Na hora que você tiver, você me pede. Não tem problema ficar sem comer. Mas a hora que você quiser, o que tem é isso. Então, porque o problema hoje dessa geração é que os pais ficam assim. A maioria hoje tem menos filhos, né? Porque antigamente eram muitos, então cada um se virava por ali. Hoje não, o filho ele tem uma atenção grande também. Ai, você não vai almoçar para ir pra escola? O que que você quer então? Você quer um danoninho? Você quer um. Entendeu? E aí a criança, ela entende. Ah, se eu não comer isso aqui, daqui a pouco eu ganho o que eu quero. E agora estão E, escolhendo também, né? é, Não, não quero isso que tem, não. Não gosto de nada do que tem aí na geladeira. mas a hora que você tiver com fome, então você pode fazer alguma Exatamente. coisa que você está com vontade. Mas o que tem é isso. O mais importante, uma mudança de hábito, é a compra. O pai é responsável pelo que põe dentro de casa. Porque se você escolhe a rotina básica, é o básico mesmo. Vamos comer um pãozinho, um queijo, almoçar, jantar. Se você escolhe o básico, aí você não vai ser aquela pessoa que final de semana fala assim: nossa, já comeu muito doce na festa. Você não vai ficar controlando a criança. Se na rotina você oferece coisas boas, quando você sai da rotina, deixa tomar o sorvete, deixa na festinha comer o que quer. Porque senão você está o dia a dia oferecendo coisas ruins e depois você fica uma pessoa controladora, você cria essa relação ruim com a comida. E isso é péssimo. Tanto a relação com a comida quanto o corpo, ela tem que ser uma relação boa. Que é onde a gente vê na obesidade. Aí a pessoa já está com aquela relação horrível com o corpo e com a comida também. E se a gente mantiver uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, ainda assim é necessário suplementação? Pela alimentação, nós conseguimos atingir tudo que o nosso corpo precisa. Depende principalmente da qualidade, né? Do que você está escolhendo, de como que você está criando a sua rotina. Eu falo que tem três pilares para você ter uma alimentação de qualidade. Hoje, quem tem condições de ter uma horta, ter uma rocinha, eu falo que está no topo da lista, porque você já está no alimento orgânico de verdade, né? Assim, Aham. hoje a gente consome muita química, né? Muito agrotóxico, muito hormônio. Com a superpopulação, os alimentos têm que ser produzidos em grande escala. Então, os frangos com hormônio, né? Questão do ovo, enfim. E então, poder ter o próprio plantio seria o topo da lista de qualidade, você ter uma alimentação orgânica. A gente sabe que isso né? Pouquíssimas Utopia. pessoas, é utopia, pouquíssimas pessoas têm acesso. Mas uma coisa que está ao nosso alcance é desembalar menos e tentar preparar mais os nossos alimentos. Então, o pão de sal, ele é muito melhor do que um pão de forma industrializado, que nem mofa, Uhum. né? Demora um É, mês para é mofar, verdade, é. né? Então, É. é integral? É, mas ele é tanta química junto que o pãozinho de sal simples, às vezes, vai ter um papel melhor. E uma coisa rápida, que você pode fazer uma panqueca, uma crepioca, pode fazer um ovinho mexido, colocar no pão. Então, a gente não precisa sofisticar demais, Uhum. né, para ter uma alimentação boa. Um arroz com feijão. Então, muita gente congela a própria comida, perde um pouco de nutriente, perde, mas é melhor do que você comprar uma comida congelada pronta. Uhum. É melhor do que você entrar no aplicativo e ficar comprando besteira. Então, preparar o próprio alimento é um passo de uma alimentação saudável. É o primeiro passo. A compra, né? Você vai comprar para sua casa, evitar comprar besteiras, deixar o que você precisa acessível, porque às vezes fala assim, eu não comi fruta porque acabou.
né? Não deixa acabar. Tem uma Uhum. rotina, né, Aham. de ir no mercado. Deixa o saudável Ou às fácil, né? vezes fala assim, nossa, eu tô morrendo de vontade de tomar sorvete. Se você tem no congelador, você vai brigar com a sua vontade o dia inteiro. Mas se você tiver aqui numa sorveteria, você fala, não precisa ser hoje, no domingo eu vou. Uhum. Então a compra ela é muito importante. O planejamento do seu dia, por exemplo, eu vou ficar o dia todo fora no trabalho. O que eu vou levar para comer? Porque se eu não levo, às vezes eu passo aqui ao lado como uma empada, nem é porque eu queria, mas não tinha outra coisa. Eu escuto muito isso. Eu nem queria ter comido empada, mas não tinha outra coisa. Então, assim, Uhum. eu planejar o dia, planejar as compras, tentar preparar os alimentos, isso já é muito importante. Agora, em relação a ter tudo que a gente precisa, fuja e desconfie de planejamentos alimentares que são muito restritivos, por exemplo. Então, eu vou fazer uma dieta só de proteína. Tá, mas eu preciso das fibras que as frutas têm, que os vegetais têm, as vitaminas e os minerais estão nas frutas e nas verduras, eu preciso desses nutrientes. Uhum. Carboidrato que vai me fornecer energia, porque se eu não como nada de carboidrato, essa proteína ela não vai ser construtora, ela vai ter a função do carboidrato e sobrecarregar um pouco meus rins também. Então a gente precisa equilibrar. A gente precisa de tudo um pouco. Nós precisamos de carne, de leite derivado, de fruta, verdura, precisa assim de um arroz, de um pão, mas tudo na quantidade. Aí essa quantidade que é individual mesmo, assim, se quiser certinho, o nutricionista calcula. Show. Vanessa, agora eu vou fazer aquela perguntinha básica. Tira ou não tira o miolo do pão de sal? Não vai fazer muita diferença de caloria, não. Ai, dúvida. Depende muito de gosto, mas assim, a caloria vai dar uns 30 a menos. Quando é uma dieta mais restritiva, por exemplo, vou te dar um exemplo. Um pão de sal tem umas 140 calorias. Um ovo, uma fatia de queijo tem umas 70. Se você come um pão de sal com miolo, você vai ter 140 calorias. Mas se você tira o miolo, você cai para umas 110. Aí cabe um ovo ali. Você faz uma troca mais interessante, assim, para ficar quase igual. Eu não consigo comer o pão com miolo. Eu já corto o Mas pão e já tirar, você tiro o diminui a miolo. caloria dele, né? É melhor. Agora, a farinha branca, ela faz mal quando ela é em excesso, né? Ou alguma pessoa, por exemplo, que tem doença celíaca, ou uma pessoa que tem que ter uma restrição maior a carboidrato simples. Mas para quem não tem, é só equilibrar mesmo de não exagerar. Tanto que é bom um pãozinho de sal quente de É manhã, bom. um café da manhã. É Vou bom. comer com mais tranquilidade. Sabe Continuar que comendo, gente. Com qualidade, Eu não abro né? mão do meu pãozinho de sal. Tem que ter equilíbrio, é o que a gente falou, não tem que ser... Uma coisa que eu escuto muito, né, no tratamento da obesidade é quando eu falo assim, põe na sua cabeça que você não está proibido de nada. Não está proibido de nada. Só que qualquer pessoa que quer ser saudável, obesa ou não, ela tem que fazer escolhas. Porque se eu quero ter um corpo saudável, eu tenho que dormir bem, eu tenho que beber muita água, eu vou para academia, eu faço escolhas boas alimentares, então eu estou colhendo o fruto das minhas escolhas. E não é diferente para quem quer emagrecer, não é diferente para quem quer ganhar massa, então é esse autocuidado mesmo, né? Não é uma punição. Às vezes a pessoa encara como uma punição, né? Eu tenho que restringir isso, gente, mas se quiser ter saúde, tem que limitar, não precisa cortar. O que eu vejo também, muita gente quer o resultado, mas não quer o processo, né? Não quer o processo. Ele quer estar magro, mas o processo até chegar no emagrecimento, a pessoa não quer. Aí entra de novo na rede social, porque quando você vê uma foto de antes e depois, principalmente quem é obeso e emagrece, por exemplo, a bariátrica, eu tô melhor do que essa pessoa que pôs essa foto. E ela ficou assim, então eu também consigo. Então ela quer o resultado do antes e depois, mas não entende que ali passou mais de 1 ano, 2 anos para ter aquele resultado. Sim. E aí a questão das imagens, ela não mostra o processo. Ninguém quer mostrar o lado ruim, né? Rede social, ninguém quer mostrar a dor, ninguém quer mostrar a realidade, os perrengues do dia a dia, né? Exatamente. Ninguém quer E é engraçado isso. que todo mundo sabe disso, mas ainda assim se compara, né? Compara, mas é porque é muito forte, né? É o que a gente falou do algoritmo, né? Você vai consumindo aquilo com tanta... Outro dia eu tava olhando, o que foi, gente? Um shampoo? Não foi um shampoo, não. Foi muito engraçado, porque assim, a gente estuda isso e depois você vê que você cai na armadilha. Tava passando a rede social e apareceu uma propaganda da Shopee. Você não pode ficar sem essa coisa do seu banheiro, que é o organizador de maquiagem. Eu falei, gente, esse organizador tá bom mesmo. Mas depois eu comprei no Shopee. Então a gente compra, porque aquilo vai aparecendo com tanta frequência.
E eu dei um exemplo simples, né, de uma coisa, de um utensílio, mas isso acontece em tudo, né? E aí que mora o perigo, que a gente tem que tomar cuidado, Oh, com certeza. né? Que é muito comum hoje, por exemplo, eu trabalho mais na linha de reeducação alimentar, Uhum, dessa relação com a comida, com o corpo, com as pazes, né, com a uhum, comida. E a maioria estranha muito quando eu passo assim para almoçar arroz, feijão, comer um pão de sal de manhã. É como se assim, se eu não estou enchendo a mão de suplemento, tem alguma coisa errada comigo como profissional. uhum. Mas você não vai me passar isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu vou comer arroz. Então hoje entra no que a gente estava falando da perfeição, mas isso está conjugado com uma venda. Tipo, você não tomar uma mão cheia de vitaminas, suplementos, você não vai ter um corpo saudável. E aí você chega no trivial, a pessoa não quer receber isso. Porque uma boa alimentação, ela uma alimentação adequada, na verdade, ela não precisa de suplementação, né? Ela já tem todos os nutrientes que O a gente suplemento precisa. ele é importante quando a pessoa não consegue, através da alimentação, ingerir o que ela precisa. Por exemplo, um paciente oncológico, uma pessoa que, por exemplo, fez bariátrica no início não consegue consumir tudo que precisa, então a gente usa a suplementação para complementar a necessidade tanto energética, proteica, de vitaminas. Agora, a partir do momento que essa pessoa consegue via oral consumir alimento, o alimento sempre é melhor. Você tomar whey e comer um ovo ou uma carne, o ovo ou a carne sempre é melhor. O whey é mais prático, não é melhor. Só que as pessoas acreditam que assim, eu tomo whey, eu vou ganhar músculo. Não é o whey que faz ganhar músculo, é você ter um aporte proteico e calórico suficiente para ganhar músculo. Então ele é um coringa, quer dizer que é necessário. Uhum, E aí hoje as pessoas estranham, né? Porém, é o que você falou, a indústria farmacêutica ela é muito forte, né? E a indústria alimentícia também. Só que é o que a gente estava falando quando eu cheguei, assim, tem que ser muito forte para morar no Brasil, né? Porque Não, Brasil não é para amadores. não é para amadores, porque recentemente, né, eu estava falando com você sobre a creatina. Uhum, Já existem vários estudos que confirmam que realmente vale a pena a gente fazer uso da creatina, porque ela é um conjunto de aminoácidos que vai ajudar tanto no ganho de força para quem faz musculação, dá mais disposição para o dia a dia, para a memória, a gente já tem estudos que mostram prevenção de Alzheimer, por exemplo, o uso contínuo para idoso. Então, uhum, nós temos já estudos que compensa assim, usar. Só que foi feita uma análise recente de 80 marcas. Eu não sei se eu vou falar número errado, vocês me desculpem, mas se eu não me engano, 25 foram reprovadas que não tinha nada de creatina. 12 marcas não entraram na justiça para não divulgar o resultado. Eu penso assim, se estivesse bom, divulgava. uhum. E que foram realmente bem avaliadas foram só 4. Olha. Então, se for pensar em 80. E aí, uns 15 dias depois, saiu uma matéria falando que essa organização, porque é uma organização federal, que Uhum, faz essa análise de produtos alimentícios, e faz análise. Sempre eles pegam produtos diferentes para análise, né? E foi. Aí também eu estou esperando as cenas do próximo capítulo para poder falar com mais propriedade. Mas eles falaram que teve fins comerciais essa divulgação, de favorecer algumas marcas. Então a gente não sabe até onde é verdade, não é? Fica um pouco refém também de tudo isso. E como que a gente sabe? Como que a gente confia em uma marca? Tem algum. O ideal é ver o cadastro na Anvisa, uma marca que já está há mais tempo no mercado, por exemplo. Quando eu preciso, não estou aqui fazendo propaganda, não, mas só Uhum, para exemplificar. uhum, Quando é um paciente oncológico, ou, né, que está passando por um processo que não está conseguindo alimentar e a gente precisa suplementar, tem as linhas hospitalares, a Abbott, a Nestlé, que são marcas que a gente tem certeza assim, que já estão no mercado há muito tempo, que são marcas mais fiscalizadas. uhum, O Whey teve uma avaliação em 2021. Até então eu trabalho com essa. As pessoas falam, qual marca que eu compro? Eu falo, olha, a última análise foi essa daqui. Depois disso eu não sei te falar com certeza, mas o que a uhum, gente aconselha é comprar marcas mais conhecidas, que tem, né, o cadastro na Anvisa, que são uhum, marcas mais seguras. Porque às vezes você chega num site, ou uma coisa que acontece muito, aí eu vou entrar na rede social de novo. uhum, Não vou citar nome para não ser antiética, mas vou dar um exemplo. A gente sabe que a área de saúde foi para a rede social, que para uhum, muita coisa é ótimo, e tem muita gente falando besteira, e tem muita gente se vendendo também. A gente uhum. sabe que isso em todas as áreas. Sim. Eu vou falar da nutrição. Tem uma nutricionista que ela assim tá super em alta nessa área que eu trabalho.
E qual que é o meu julgamento? Ela fala muita coisa bacana, até porque pelo número de seguidores que ela tem que estudar, tem que fazer, tem toda uma equipe por trás, que é Sim. ótimo. Mas todos os vídeos que ela faz, quando ela fala de um assunto, ela faz um terrorismo por trás. Tá vendo isso daqui? O laboratório tem essa referência. A sua referência não pode ser essa. E essa vitamina que você está comprando não adianta. Essa que eu estou vendendo, ela não usa essas palavras, não. Eu estou traduzindo na linguagem nossa. Essa daqui é a única que é completa, mas a única que é completa é que ela vende, que ela representa. Uhum. E aí, como fez muito sucesso, porque o terrorismo que ela faz assusta a pessoa que está vulnerável, está seguindo. Uhum. E aí ela já criou uma linha de whey, ela já criou uma linha de creatina, tudo que o bariátrico precisa, a marca tal, tem de melhor para você. E aí nós, como profissionais, o que acontece com a rede social? Você estuda, você atualiza, vai em congresso, aí você seleciona as marcas que são seguras, aí você fala para o paciente, olha, essas vitaminas aqui são seguras. Tá. Aí o paciente chega com os exames, qual que você está tomando? Aquela lá da blogueira tal. Gente, mas eu te passei uma lista aqui, tem 12 marcas para você pesquisar, você compra a 13ª que não estava na lista, né? Porque é a força da rede social. Uhum. Não só a influência do corpo, mas a influência da compra. Sim. A pessoa paga uma consulta comigo, eu tenho 23 anos que eu trabalho nessa área, todo ano eu vou em congresso, meu doutorado é sobre isso, e eu passo uma receita, mas a blogueira que está lá com tantos mil seguidores tem uma voz muito mais potente do que a minha. E é difícil você desconstruir isso, então tem um interesse comercial. Agora, se essa vitamina vai para análise, eu tenho certeza que não passa. Uhum. Porque ela não está na lista que a gente vê Sim. de um laboratório seguro. Sim. Essa questão da Anvisa, você comentou, né? Procurar ver se está regulamentado pela Anvisa. Regulamentada pela Anvisa. Só que eu também trabalho com design. E a gente sabe que a pessoa colocar uma marcazinha da Anvisa ali é muito simples. Ela vai com Ctrl+C, Ctrl+V, ela consegue. Não, o Brasil é muito difícil. A Anvisa, ela tem algum site que a gente consegue essa listagem Tem, real? Tem. Tem depois eu te passo o nome, essa associação também é só para produto alimentício e suplemento. Uhum. E eles têm todo esse controle. Assim, bacana. Para a pessoa procurar mesmo, né? Porque Mas falar... esse AUE que está tendo agora sobre a segurança da informação, a gente fica um pouco inseguro também, né? Porque a gente sabe. Infelizmente, eu sou da opinião, assim, suplemento é para quem precisa. Quem precisa tem que buscar ajuda profissional, porque o profissional vai saber te direcionar para o que realmente você precisa. Uhum. E às vezes as pessoas acham caro pagar uma consulta e vai gastar muito mais com suplemento que não precisa. Então, por exemplo, eu tomo vitamina o ano inteiro. Nosso corpo não estoca vitamina. Você vai ter um xixi caro e provavelmente você está sobrecarregando seus rins também. Então, adorei o xixi caro. Não tem assim. Então, às vezes a pessoa gasta muito mais fazendo isso de forma indiscriminada, Uhum. né? Pelos doutores da internet. Da internet, o Dr. Google, os doutor... Mas o Dr. Google está perdendo muito espaço para o Instagram. Tá mesmo. Agora, uma coisa que eu acho que está acontecendo recente, eu vi isso no congresso no ano passado, que eu achei interessante, porque assim, o Conselho de Medicina, ele flexibilizou mais o médico em relação às redes sociais, porque muitos profissionais bons não estavam nas redes sociais por causa de punição. E aí quem tomou espaço? Os leigos. Falsos doutores falando um monte de besteira e as pessoas comprando isso. Então agora você tem muito profissional bom também como referência para seguir. Eles não fazem tanto sucesso não, mas porque não tem esse perfil blogueiro, né? Mas o que eu aconselho as pessoas é isso, por exemplo, dando um exemplo da bariátrica. Eu falo com os pacientes, você quer seguir uma informação num blog ou um site ou na rede social? Vai na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Então lá não é a opinião de um médico, de um nutricionista, é da sociedade. Então é um consenso. É uma equipe toda que estuda, que se especializa todo dia. E ali eles têm um espaço do paciente com uma linguagem simples, mas ali é uma fonte segura. Paciente diabético, vai na página da Sociedade Brasileira de Diabetes, porque ali você tem uma fonte segura. Então, eu penso que nós, da área da saúde, precisamos ter essa postura com os pacientes. Já que você usa rede social, é uma educação mesmo. Então, vamos pelo menos saber a fonte que você está pesquisando, para não te confundir tanto, não gerar tanta ansiedade, né? É justamente por isso. A gente está na era da informação e não do conhecimento. Né? Assim, tem muita informação, mas muitas vezes falsa, com
picada, né? É. Poucas informações, então a pessoa faz um juízo por ela mesma. Eu vi uma vez uma frase de um médico que eu gosto muito dele, de um endócrino. Ele falou justamente isso, assim, você gosta de influenciadores, mas você já parou para ver se é uma boa ou má influência? Porque você tem que É, saber quem está te influenciando também, exatamente. né? Se a pessoa estuda, ela está atualizada. Eu percebo, por exemplo, na minha área, pessoas que acabaram de formar e já colocam especialista nisso, doutor nisso. Fala, gente, a pessoa não tem nem um ano de formado, como é que deu tempo de Uhum, especializar tanto no assunto? Assim? Então, você vende o que você quer. Né? Em rede social não tem um órgão fiscalizador para ver se o que está falando ali é verdade. uhum, E aí a gente fica na mão, né, dos falsos doutores, dos falsos especialistas. exatamente. E aí tem toda uma estratégia de marketing, né? É. Assim, Eu acho que é desconfiar de qualquer fórmula mágica, né? e eu acho que quando você for procurar um profissional, buscar muita referência. Na minha área mesmo, eu vi uma nutricionista, especialista em bariátrica, papapá, papapá. Aí eu fui ver, ela fez um curso num sábado, de 8 horas, online. Como que você fica especialista num curso online? Você Uhum, pode atualizar. Não, eu vou atualizar sobre esse assunto, mas especializar, não. Requer uma caminhada longa, né? uhum. Assim, então, isso está confundindo muitas pessoas, esse excesso de informação, mas nem sempre informação segura, né? Flávia, uma pessoa que deseja fazer cirurgia bariátrica, quais são as etapas que ela deve passar primeiramente? É muito importante quem deseja passar pela cirurgia entender, em primeiro lugar, que não é uma mágica. Porque o que a gente vê é o antes e o depois, na maior parte do tempo, né? Fulano Uhum. operou e as pessoas têm uma falsa impressão que com cirurgia é fácil. A gente vê isso muito na sociedade. Ah, mas fulano operou, com a cirurgia é fácil emagrecer. Tá longe de ser fácil, isso eu já falo de antemão, porque a cirurgia é uma ferramenta que vai trazer uma mudança na anatomia e a partir dessa mudança a pessoa vai começar a sua jornada de emagrecimento, de mudar hábito, que tem que começar a ir para academia, tem que mudar hábito alimentar, tem que fazer terapia. Então, a mudança, ela é enorme na vida do paciente. E o maior conselho que eu dou, existe uma diferença muito grande nas pessoas que buscam ajuda de fato para se preparar, para já começar essas mudanças antes de hábitos, e de quem simplesmente, lá em Belo Horizonte eu fiquei sabendo que se eu for, eu opero semana que vem. Então a gente sabe que existe uma ansiedade muito grande, porém é uma mudança para a vida, não é uma mudança que dá para se arrepender, não dá para reverter cirurgia. Então, o conselho que eu dou para todo mundo que eu vou acompanhar, tenha paciência, não é que tem que fazer devagar, não é que tem que ficar atrasando o processo, mas para fazer no tempo certo. Então, fazendo uma comparação muito grosseira, eu costumo fazer muita metáfora. Eu falo assim, é como ganhar um carro sem saber dirigir, porque o carro é uma ferramenta, a cirurgia também. Então, se você não sabe dirigir, ou ele não te leva em lugar nenhum, ou você vai sem conhecimento e dificilmente alguma coisa boa vai acontecer, né? Você pega um carro sem saber dirigir, você pode bater o carro, você pode atropelar uma pessoa, mas se esse mesmo carro você se propõe a aprender como funciona, seguir regra, fazer revisão, vira uma ferramenta maravilhosa. Então, existem pessoas que operam e ficam muito bem e outras não, porque uma está seguindo o que tem que ser feito e outra não. Isso é muito claro. Fulano engordou de novo. Pode ter certeza que está fazendo coisa errada. Ou está bebendo, ou está comendo errado, ou não está seguindo nada que foi passado. Voltou os hábitos, né? Ou às vezes nem mudou. Às vezes a Uhum. pessoa opera e quer fazer as mesmas coisas que fazia. Então, quem deseja operar precisa entender que é o início do processo do tratamento. Mas a mudança, ela tem que existir. Assim como quem toma medicamento. Então, a mudança, ela tem que acontecer. E quanto antes se preparar, mais fácil é a adaptação depois. Então, isso a gente vê muito na prática, assim. Quem se propõe a, de fato, envolver no tratamento, e eu falo muito isso, assim, você não tem que achar que vai dar conta de tudo, que vai ser fácil, mas a pergunta que a pessoa tem que se fazer é o quanto envolvida eu estou no meu processo. Porque às vezes deixa as coisas acontecendo e Uhum. aí é onde a gente vê muito problema. E cria-se muito estigma. Que quem opera fica alcoólico, que quem opera engorda de novo, mas não é a cirurgia. É a São os pessoa, hábitos que porque a cirurgia está lá, não aquela foi ferramenta mudado. maravilhosa. Então, procura ajuda profissional, profissionais especializados, tem que fazer acompanhamento nutricional, psicológico, já se preparar para fazer uma academia. Então, a mudança ela precisa E existir. passar pelo processo com Com leveza. leveza, exatamente, para colher bons frutos depois, né? Isso. Arrasou, Flávio. Arrasou de verdade. É. E se você pudesse voltar no tempo
e dar um conselho para você, quando você começou, o que você diria? Eu acho que para ter mais paciência, né? A gente se cobra muito, eu me cobro muito. Eu tô aprendendo esse ano, meio que na marra, né, a deixar a vida fluir com mais leveza, porque eh, eu profissionalmente eu sempre fui muito chita, assim, de estudar muito, de me cobrar muito, de trabalhar muito. E não precisa ser assim, a gente pode equilibrar um pouco mais. Eu acho que se eu fosse voltar lá atrás, falar, não, pode ir devagar que vai dar tudo certo, É né? engraçado que, assim, eu posso dizer que uns 90% das pessoas que vêm aqui respondem exatamente isso. Você É, acredita? Leveza. mas com a maturidade a gente vai É, entendendo e eu acho, isso, né? eu acho que a gente só entende isso com a Com maturidade, maturidade, porque né? quando a gente forma é um turbilhão. E aí, será que eu vou Uhum. dar conta? Será que vai dar certo? É, Será que eu vou conseguir a cobrança externa, a sucesso? autocobrança, Que a né? gente quer provar pra gente, pro mundo, que a gente dá conta, É, que tem que ser tudo certo. É, e a gente se manter tanto tempo na mesma profissão, a gente tem que se reinventar muito também, né? uhum, Porque senão você vai cair naquela mesmice, né? isso. Eu acho que é isso, trazer um pouco mais de leveza. Não, valeu demais, Flávia. Obrigada, Eu que de verdade. agradeço. Foi um prazer enorme ter você aqui. Acho que desde Obrigada. quando a gente pensou no podcast, eu pensei no seu nome. Ah, E não obrigada, só pela Vanessa. profissional que você é, mas pela pessoa que você é. Que você é uma pessoa Obrigada. de um caráter imensurável, empatia. Obrigada, Então, assim, enfim, um prazer de verdade ter você com a gente. obrigada, Vanessa. Obrigada. Quero agradecer a Veriane que fez nossas maquiagens. E para continuar acompanhando os nossos episódios, siga-nos em nossas redes sociais.